Olá, bom dia, bem-vindos. Eu sou o André Teres no canal Like, um canal que acompanha o dia-a-dia do Benfica. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é sexta-feira, portanto, uma final de uma semana de trabalho. Vai começar o fim de semana. Desejar-vos desde já um bom fim de semana. E agora vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica, mas sem antes vos recordar que temos um acordo com a Zumup. Caso queiram adquirir suplementação desportiva com desconto, podem utilizar o cupom AGUI, que é o cupom do canal. Falando aqui um pouco ainda das notícias de ontem, como vocês sabem, ontem foi confirmado mais um defesa esquerdo para o Benfica, e digo mais um porquê, porque o Carreiras foi confirmado também, ele estava emprestado, foi confirmada a sua contratação por 6 milhões de euros ao Manchester United, e agora está confirmado também o Jan-Nicolas Best, um jovem jogador de 25 anos, para mim 25 anos ainda é um jovem, tendo em conta que a carreira de um jogador vai até aos 35 a 36 anos nos dias de hoje. É um jogador definido como um lateral ofensivo, um jogador que sabe marcar livres, portanto parece quase uma cópia do Grimaldo, na medida em que, para além de ser lateral ofensivo, para além de ser jovem, marca também livres com grande mestria e é tecnicamente evoluído. Aqui a diferença é que este é alemão. Portanto, ele tem um selo de qualidade, que são 3 assistências há 2 épocas consecutivas. Há 2 anos atrás, essas 3 assistências foi na segunda Liga Alemã, este ano foi na Bundesliga, portanto na primeira Liga Alemã, equivalente à primeira Liga Portuguesa, e conseguiu um 8º lugar, o que é muito bom para o clube ao qual ele pertencia, que qualificou-se inclusive aquele clube para a Conference League. É um jogador que vocês podem dizer assim, ok, mas a maior parte dos jogos ele fez como extremo e não como lateral, pelo menos na época passada. É um facto, mas o jogador vem consciencializado que vem para lutar para uma posição de defesa, porque ele próprio disse assim na sua apresentação: sou um defesa muito ofensivo. Palavras do Jan-Nicolas Best. E ele garante que este foi um passo muito importante na sua carreira. Ele conhece o Roger Schmidt, portanto é um jogador alemão da Bundesliga. Aliás, é o segundo jogador que nós contratamos à Bundesliga. Pensando bem, o Barreiro, o Leandro Barreiro é luxemburguês, mas foi contratado ao Mainz, no caso, terminou o contrato com o Mainz e assinou pelo Benfica. Portanto, mais um jogador com selo de Bundesliga. A Bundesliga deu-nos o Weigl, que não foi um jogador muito convidativo, mas normalmente a Bundesliga tem grandes jogadores. Vamos acreditar que o Leandro Barreiro e que estes jogadores são 2 reforços de peso e de qualidade que possam dar alguma coisa ao Benfica. Este jogador conhece o Roger Smith e também tem esse fator extra. Portanto, o facto deste jogador ter vindo para o Benfica com dinheiro marcado noutras latitudes também se deve a esse facto. Fator Roger Smith. Fator Liga dos Campeões. Fator Benfica, que é um clube grande europeu. E estou otimista com esta contratação. Apenas de referir que o jogador tem contrato até 2029 e lá está. A comunicação social avança que o valor será entre 8 a 10 milhões de euros por este jogador, sendo que ele estava avaliado em 15. Lá está, ele como estava em final, ele como acabava o contrato em julho de 2025, também por aí poderá justificar este valor um pouco mais baixo que o seu próprio valor de mercado. É um jogador com 1,75m, portanto, enfim, nós no vídeo anterior já falamos um pouco mais sobre isso. Relativamente ao Di Maria, ontem não falei, mas o Di Maria também vai renovar com o Benfica, não é? Mas isso já estava mais ou menos assente. Aliás, eu tinha-vos dito há bastante tempo atrás que o Rui Costa, na entrevista que deu de final de época, disse que ia conversar com o Di Maria e que tinha interesse em renovar. Portanto, o Rui Costa não ia dizer isso de ânimo leve. E, portanto, o Di Maria, de facto, confirma-se a sua renovação. Vai permanecer no Benfica até 24, 25, até o final desta época. A prioridade, o plano que o jogador tinha era ir para o Rosário Central, isso já era amplamente difundido. Ele mal chegou ao Benfica, nós já sabíamos que ele ia ficar um ano no Benfica e queria ir para o Rosário Central, isso era divulgado sem qualquer tipo de secretismo. O que acontece foi que, tendo em conta a questão criminal na Argentina e as ameaças que o jogador recebeu, acabou por dar um volte-face. E eu creio que este compasso de espera se deve ao facto desse volte-face, porque, quer dizer, os jogadores já tinham um acordo verbal, ou já estava mais ou menos estipulado que ele ia para o Rosário Central. E agora já não vai. O jogador teve que dar aqui um tempo, digamos assim, para poder justificar aquilo que ele sempre quis, no meu entender, que foi a permanência do Benfica, porque teve a oportunidade de ir para o Inter Miami, não nesta altura, mas um pré-acordo para mais tarde ir. Besiktas, Emirados Árabes Unidos, Dubai, quer dizer, há vários mercados alternativos que este jogador podia ir. Eu estou convencido que este jogador sempre quis ficar mais esta época do Benfica. Foi só pelaquela questão de não dar o dito por não dito ao Rosário Central que fez este compasso de espera. Até pela questão de criminalidade, não sei o quê, as minhas filhas estão na escola. Pronto, ok. Questão familiar, questão de segurança. O jogador, no meu entender, sempre quis ficar no Benfica. É a minha interpretação. Aceito outras interpretações.
É um jogador que o ano passado foi espremido ao máximo, é verdade, mas ano passado ele ainda jogava na seleção argentina, tal como joga. Aliás, parabéns ao Di Maria e ao Otamendi que vão jogar a final. Ganharam 2-0 ao Canadá, com o Di Maria a titular, o Otamendi entrou na segunda parte, Messi também estava no 11, e vão jogar a final da Copa América. Muitos parabéns por isso, consigam ser campeões, porque seria magnífico o Di Maria encerrar a sua carreira e eventualmente também o Messi poderá encerrar a sua carreira caso ganhe a Copa América. Portanto, o Di Maria já encerrou, mas estou a dizer o Messi. E portanto, parabéns ao Di Maria e ao Otamendi em meu nome pessoal. Não é? Eu não represento o Benfica, portanto, em meu nome pessoal, parabéns a estes dois jogadores que representam o Benfica e que vão estar na final da Copa América. Portanto, este jogador foi espremido ano passado ao máximo. Porquê? Porque estava na seleção argentina e a seleção argentina não tinha assim tão poucos jogos quanto isso, até teve bastantes. Tinha que fazer viagens intercontinentais e, não jogando na seleção argentina, obviamente que o jogador não vai ser espremido como foi o ano passado. Independentemente dos minutos que o Roger Smith o coloca em campo, uma coisa é certa, o Di Maria nunca vai fazer tantos jogos como fez, nem nunca vai ter tantos minutos como teve o ano passado. E se não me engano, até o ano passado, se contarmos com jogos de seleção, até acho que foi o ano que Di Maria teve mais jogos nas pernas, com a idade que tem, o que é um sinal de vitalidade. Agora diz-me assim, este jogador não pode jogar os 90 minutos, não sei o que, não sei o que mais. Uma coisa é certa, o jogador vai estar mais fresco, provavelmente, esta época do que teve o ano passado, só pelo simples facto de não estar na seleção argentina. Já não vai fazer viagens intercontinentais, parece que não é desgastante, já não vai jogar na Argentina. Ele na Argentina tem sido praticamente sempre titular. Agora na Copa América houve alguns jogos em que não foi, mas normalmente é um jogador sempre titular, que joga perto dos 90 minutos, portanto, um jogador de grande nível, de grande qualidade, que eu acho que poderá ser aqui um aporte de oxigênio para aqueles jovens argentinos que estão no Benfica, porque e eu acho que também o facto de Di Maria ficar também poderá ser aqui a confirmação que o Otamendi vai ficar também, porque estes dois jogadores têm uma relação de amizade forte, portanto vão ficar, o outro também fica. E depois temos vários jovens argentinos que precisam de ser integrados, portanto o Di Maria aqui numa função de jogador que vai ter a sua participação, com certeza que sim, porque tem qualidade para isso, apesar de idade tem qualidade para isso, os outros forem melhores, mas não demonstram no ser, o Di Maria vai jogar, podem não jogar tantos minutos. Depois tem o Rolaiser, tem o Prestiani, os jovens argentinos também podem crescer na sombra de Di Maria. Portanto, Di Maria, na minha opinião, é um jogador que pode ser encarado como um jogador titular, mas em vez de fazer os 90 minutos, se calhar faz 60. Ou em vez de jogar todos os jogos, se calhar os jogos da taça, esquece, encosta. Jogos da taça da Liga, e nem aspas, quer dizer, pelo menos jogos da taça e taça da Liga, não há necessidade de Di Maria estar a jogar. Champions League e campeonatos é outra conversa, obviamente com uma gestão para também dar oportunidade. Não, uma gestão no sentido, não que este jogador não tenha capacidade física, porque eu acho que tem, apesar de a maior parte do pessoal dizer que não, acho que é mais por uma questão de dar oportunidade aos outros também, e para fazer crescer os outros. E então este ano que ele nem sequer vai ter na seleção argentina, ainda melhor para o Benfica. Portanto, ponto final desta conversa, pelo menos do meu ponto de vista. Di Maria vai ficar, vai ter utilidade, mas em vez de jogar sempre os 90 minutos, vai ter que rodar mais. Ok, concordo, tem que rodar mais. Principalmente os jogos da Taça, Taça da Liga, Taça de Portugal e no campeonato. Se estiveres cansado, não jogas na jornada seguinte. Ou se estiveres esgotado, sais aos 60 minutos, em vez de ficares aos 90. Pronto, tudo bem. Aí estou de acordo com a maioria. Portanto, já falamos do Di Maria e do Jan Nicolas Best. Portanto, neste momento, com este Best, temos o nosso Grimaldo, da primeira época de Roger Smith, e com o Pavlidis temos o nosso Gonçalo Ramos. Agora, quem é que vai ser o Rafa? Será que é o Di Maria que vai ser deslocado para a esquerda? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas, e nessa medida que aparece o João Félix. Eu acho que o Coxo é um grande jogador, mas não é o tipo de jogador para o nosso treinador. Quer dizer, ainda por cima o Coxo colocou o nosso treinador entre a espada e a parede e diz que só joga a 10, ou só joga ali na frente. Portanto, um jogador que ainda não demonstrou nada, já diz que só joga ali. Ele não diz que só joga ali, mas dá a entender que... e então, quer dizer, eu acho que o melhor de tudo é arranjar uma solução para o Coxo, que é vendê-lo ao Liverpool, uma vez que o treinador do Liverpool gosta muito dele, até porque este jogador é um jogador mais de futebol, em vez de ser o futebol que o Benfica tem jogado ultimamente, é mais um futebol de posse. Se o Benfica mudasse a maneira de ser para tirar a rentabilidade do Coxo, tudo bem. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Não estou a ver este treinador fazer isso. Portanto, acho que mais vale vendê-lo e ir à procura de uma solução para aquele lugar. Se for para ficar com o Coxo, então tem que se apostar nele. Portanto, é esta a questão que a SAD tem de decidir, é isto. O treinador vai apostar no Coxo? Vai. Ok, então fica, Coxo. Esquece o João Félix, esquece outros reforços para aquela posição. O treinador não conta com o Coxo ou desconfia de Coxo. Tenta-o vender pelo preço que tu compraste no mínimo.
Para o Messi não se consegue, ok. Mas tentou vender e vai buscar outro. Pronto, é tão simples quanto isso. Isto também depende muito daquilo que o treinador vê no jogador. Mas isso com certeza que o Rui Costa já sabe e a SAD já sabem. Portanto, para o João Félix estar aqui a surgir é porque provavelmente o Coxo poderá não ficar no Benfica, no meu entender. Ou então poderão utilizar outro. Também tem lá o Neres, pode fazer aquele lugar, o próprio Di Maria, o Freddy Costas, enfim. Mas vocês já pensaram se vier o João Neves, se o João Neves ficar no plantel, se o João Félix vier com confirmação de Di Maria, onde é que nós vamos pôr o Freddy Costas? Provavelmente vai ter que fazer mais uma época lateral direito. Mas atenção que a lateral direito, meus amigos, rende. A lateral esquerdo, não. A lateral esquerdo, concordo com vocês, ou com a maioria de vocês, não rende. A lateral direito rende. As assistências que ele fez é a prova disso. Mas também prefiro vê-lo um pouco mais adiantado no terreno. Prefiro. Mas a questão é se ele tem lugar. Pá, Neres, Di Maria, e se o João Félix vier, Coxo, pá, obviamente que isto não pode ser assim. Vai ter que haver aqui algumas saídas, com certeza. O João Félix, eu tenho algumas dúvidas. Eu já estive mais otimista relativamente ao João Félix. Neste momento, pelo que eu tenho lido ultimamente, as informações que surgem são dúbias, são contraditórias. Por um lado, há quem diga na comunicação social que o João Félix pode vir porque o Barça contratou um outro jogador por 60 milhões de euros do Atlético de Bilbao, e que é um jogador que jogava no lugar do João Félix, que é ali na ponta direita, na ponta esquerda, e que o Barça já desistiu, e que os clubes estão interessados por empréstimo. E que o único clube que aparentemente, eu digo aparentemente porque o Benfica nunca confirmou nada, mas o único clube que aparentemente estava disposto a oferecer 20 milhões pelo João Félix é o Benfica, em cash, por 50% do passe. Sendo que o Atlético quer no mínimo 35 ou 30 por 50% do passe. Sendo que também o ordenado do jogador, segundo aquilo que eu pude me informar, é perto de 12 milhões de euros. Portanto, nem que o programa regressar, eu não estava à espera que o ordenado fosse tão alto, a não ser que esta informação seja falsa. Mas se for realmente os 12 milhões de euros, é que nem com o programa regressar o Benfica consegue este jogador. Eu estava à espera de um valor mais baixo de salário, ao nível daquilo que eu ganhava no Barça. Portanto, se eu fizer um valor similar ao valor que ele ganhava no Barça, ainda se consegue mais pozinho, menos pozinho, com o programa regressar, conseguir o jogador. Agora, se for aquele salário que falam, acho que muito complicado. Mas eu gostaria que o jogador viesse. Mas para o jogador vir, alguém tem que sair, lá está. Portanto, já falamos do Cox, João Mário. Eu estou a fazer este improviso que eu até estou com problemas no PC e tudo. É o micro, é o PC. Se a única coisa que tenho é o telemóvel. Portanto, João Neves, Coxo, João Félix. O João Neves lá está. O João Neves, é como eu estava a dizer ontem. A comunicação social falou no Manchester United e no PSG por 70 milhões de euros. O Benfica recusou, e segundo a CNN, que acho que foi a única que noticiou isso, que o PSG estava disposto a ir até aos 90 milhões, mais um jogador, mas não se sabe qual é o jogador. 90 milhões é um valor razoável. No entanto, obviamente que neste momento não temos ninguém no plantel que possa fazer o lugar do João Neves, no meu entender. Temos o Florentino e o João Neves, a não ser que o Freddy Costa se volte a contar como centrocampista, mas ele no Benfica como centrocampista, lá está, aí não rendeu no meu entender. Rendeu como falso extremo, esquerdo, rendeu como lateral direito, como centrocampista. Os jogos que eu vi do Freddy Costa não me convenceram. É um jogador que, com certeza, que se tiver ali um ritmo de jogo naquela posição, que faz bons jogos, porque foi para aí que ele foi contratado, era aí que ele jogava, antes de chegar ao Benfica. Mas, de qualquer forma, acho que vai ser, se o Benfica vender o João Félix, o valor é bom, mas é complicado um substituto. Falou-se no Renato Sanches, mas a questão das lesões também não é fácil, não é uma questão fácil de decidir, e, portanto, o João Félix, para mim, continua, a não ser que pague a cláusula, mas isto sou eu que não tenho a responsabilidade financeira. Quem tem a responsabilidade financeira olha para 90 milhões de euros, aquilo poderá ser o encaixe que o Benfica precisa, com certeza que vai ter outro tipo de raciocínio que o meu, não é? Mas eu sou um adepto, não estou a par das contas. E portanto, por hoje é isto, pessoal. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Vídeo gravado de madrugada. Espero que tenham um bom fim de semana. Até uma próxima. E viva o Benfica!